Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí, meus irmãos, eu farei mais uma oração. Senhor, santo, santo, santo e soberano, obrigado, Pai, por este momento maravilhoso. Te peço que o Senhor olhe para nós com misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, e abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos entender, Pai, o que o Senhor tem para nós nessa noite, e que acima de tudo o Senhor seja sempre glorificado. Pegue em nossas mãos como uma criancinha que está aprendendo a andar e depende do seu Pai. É dessa forma que nos sentimos, Senhor. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor o tempo todo. Nos auxilia, nos ajuda, Pai. Que acima de tudo o Senhor seja glorificado e o teu nome conhecido. Em nome de Jesus, amém. Quero falar sobre problema. Quem é que não tem? Quem que nunca passou? Os discípulos, nessa ocasião, passaram por uma situação. E é interessante nós notarmos aqui, meus irmãos, que pelo que eles viveram com Jesus, e o que eles passaram com o Mestre, dá a entender que a travessia deles para outra margem de barco seria uma passagem tranquila, super tranquila. Veja, Jesus, um pouco antes disso, ensina sobre a parábola do semeador, a candeia debaixo da vasilha, a colheita pronta, a semente de mostarda. Jesus cura algumas pessoas, tudo isso no mesmo dia. Jesus, sempre que ele quis se aproximar dos seus discípulos, sempre que ele quis intensificar o relacionamento dos discípulos com ele manda uma parábola, para que só os discípulos entendessem, só os seus entendessem, e aquilo, a fé deles então progredisse, que aquilo aumentasse a fé deles. Jesus então passa essas parábolas, Jesus cura, e no final do dia, à tarde, ele diz: passemos para o outro lado. E quando Jesus ele diz isso, ele começa de uma forma maravilhosa, com uma promessa, meus irmãos: passemos para o outro lado. É isso que Jesus diz: nós vamos passar para o outro lado. Está certo isso? Deus estava dizendo para os seus discípulos que eles passariam para o outro lado. Refere-se a uma caminhada com Jesus, refere-se a uma comunhão com Jesus do outro lado. A nossa vida é assim, meus irmãos. Jesus nos convida: passemos para o outro lado, passemos a buscar o reino de Deus, passemos a obedecer os mandamentos que o Mestre nos ensinou. Quando decidimos viajar com Ele, nós depositamos nele, sobre Ele, todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, e entendemos, quando entregamos nossa vida a Jesus, que Ele está no controle de tudo. Os discípulos, mais do que nós, viram Jesus pessoalmente fazendo milagres, ensinando por parábolas, e Jesus dá essa promessa a eles: passemos para o outro lado da margem. Era certo que ia acontecer, meus irmãos, era certo que ia acontecer. Nós temos a garantia segura de que nós vamos para o céu. É segura porque o Mestre disse em João 10: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas, e ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém pode arrebatar as ovelhas de Cristo das mãos dele. É segura a nossa passagem para o céu.
mas dizer que é segura não quer dizer que não teremos problemas, não quer dizer que não passaremos por dificuldades. Sempre as dificuldades servem para edificar nossa fé, e é isso o que esse texto vai nos ensinar. O que nós precisamos ter a certeza é, como diz Romanos 5: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Se nós estamos em paz com Deus, se nós estamos de consciência limpa, estamos certos de que estamos com Deus, passaremos pelo problema tranquilo, porque sabemos que Deus está no controle, que Deus está controlando cada coisinha, no seu mínimo detalhe. O versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Quão devastador, meus irmãos, são as catástrofes da natureza. E quão difícil é para alguém que é um discípulo de Cristo, alguém que se diz nascido de novo, quando ele está no meio da tempestade, quando ele passa pela tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus, eles estavam com o próprio Deus, quando o próprio Deus disse: passemos para o outro lado. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus queria, eles estavam de consciência limpa, eles estavam tranquilos, eles estavam obedecendo ao Pai. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: a tempestade vem para todos. E como eu disse aqui, a tempestade ela sempre vem para a edificação da nossa fé. Existem alguns tipos de tempestades, e já eu vou mencionar aqui. Antes, eu quero mostrar para os irmãos que é Deus quem põe a tempestade na nossa vida. É Deus, não é Satanás, não é obra do acaso, é Deus quem controla tudo e quem coloca dificuldades e problemas para nós. Veja, Salmo 107 diz assim, ó: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar um vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma, andaram, cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Veja, esse salmo está dizendo que é o próprio Deus quem causa a tempestade. Depois você pode ler, é Salmo 7, dos versículos 23 a 36. É o próprio Deus quem causa a tempestade. É o próprio Deus quem nos fustiga com a vara. E muitas vezes Ele usa tempestades, doenças, adversidades. Nem sempre será como está relatado aqui com os discípulos no barco, uma tempestade no meio do rio, no meio do mar. Às vezes pode ser uma doença, às vezes o desemprego, às vezes uma enfermidade de algum filho nosso, às vezes é um filho que está afastado, às vezes é o pai que ainda não é convertido, é a mãe que não é convertida, é o irmão que não é convertido. Isso é tempestade. Nós que somos cristãos, nascidos de novo, queremos e desejamos a conversão dos nossos queridos. Isso é um tipo de tempestade. E Deus, providencialmente, causa essa tempestade, a fim de edificar a nossa fé. Eu coloquei aqui também um trecho da nossa Confissão de Fé. Confissão de Fé de Westminster, na página 47. Diz assim, ó: Deus, pela muito sábia providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor de sua glória, de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as
Jesus sabia que essa tempestade viria, até porque, como mencionamos aqui, ele foi o causador dela. Ele estava preparado para mandar a tempestade embora. Ele escolheu passar pela tempestade com seus discípulos. Como eu disse, existem tempestades diferentes para propósitos diferentes. Por exemplo, Jonas passou por uma tempestade porque foi teimoso, e Deus usou aquela tempestade para trazê-lo de volta. Davi passou por uma tempestade por causa da desobediência. Ele desobedeceu o Senhor, cometeu adultério. Deus disse que tiraria o filho dele e tirou, e Davi passou por aquela situação de dificuldade. Deus ensinou para ele, Deus puniu, porque amou Davi, ama Davi, puniu, mas Davi não deixou de passar pela tempestade. E também a tempestade que o apóstolo Paulo passou. Se você abrir a segunda carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, ele diz que a tempestade que ele passou serve para cuidado da igreja. A tempestade que Deus permitiu ao apóstolo Paulo passar foi uma tempestade para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, pois o testemunho de Paulo serviria de exemplo para a igreja. A tempestade que Marcos menciona aqui é uma tempestade para edificação da fé dos discípulos. Em Marcos, meus irmãos, sempre que nós vemos a pessoa e a obra de Jesus, também mostra o discipulado, mostra o cuidado do mestre. E sempre no livro de Marcos, ele tenta de alguma forma nos ajudar a aumentar a nossa fé, nos ajudar a termos fé em Cristo, nos ajudar a progredir na fé. Com esse texto não é diferente. O propósito deste milagre de Jesus aqui, nessa tempestade, era exatamente esse: a edificação da fé dos discípulos. Veja, no auge da tempestade, os discípulos se encontraram em pânico, e eles fizeram uma coisa que fica de exemplo para nós aqui. Eles acusaram Jesus de abandoná-lo. Veja lá no versículo 38, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos, o medo de morrer daqueles discípulos era maior do que a crença que eles tinham em Jesus. Eles tinham mais medo da morte do que a certeza de que Deus estava no barco com eles para cuidar deles naquela situação. E mais ainda, eles se esqueceram daquela promessa que nós mencionamos aqui, versículo 35. Jesus diz: passemos para outra margem. Era certo que eles iriam, mas na hora do medo, na hora do desespero, na hora do medo da morte, eles ficaram cegos e acabaram acusando o mestre de abandoná-lo. Então Jesus pergunta, por que vocês estão com medo? Veja lá no versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus questiona o temor deles e também faz uma severa repreensão aos discípulos. Nos termos originais, nos termos gregos, a tradução aqui é como se Jesus estivesse dizendo para eles o seguinte: por que vocês perderam a coragem, seus covardes, seus frouxos na fé? É só passar por uma simples tempestade e vocês já começam a duvidar do Salvador? E vocês já começam a duvidar daquele que está no barco com vocês? Esse era o propósito de Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas o coração deles não estava aberto o suficiente. Eles não tinham maturidade suficiente de saber que Deus estava no barco com eles e iria livrá-los da tempestade. Foi só chegar a tempestade e eles se tremeram de medo e fizeram o oposto do que a Bíblia nos ensina. Hebreus 4, versículo 16 diz assim, meus irmãos: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia em ocasião oportuna. Os discípulos correram ao mestre, eles foram até o mestre, mas foram com medo da morte, foram duvidando do mestre. O medo da morte, o medo da dificuldade era maior
do que a fé daqueles homens. Marcos termina a história, meus irmãos, sobre a acalmar da tempestade, com uma pergunta que é a porta para a fé. Jesus ainda era um estranho para eles. E como eu disse aqui, Jesus ensinou eles por parábolas, fez alguns milagres antes de passarem por aquilo. Jesus estava caminhando com eles. Eles estavam vendo Jesus, andando pessoalmente com Jesus. Mas o Mestre ainda era um estranho para eles. E quantas vezes, meus irmãos, nós, no meio das dificuldades, fazemos o nosso Mestre um estranho para nós? Parece que não podemos passar por um momento de tribulação, um momento de dificuldade, que começamos a questionar Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Por que a minha vida tem que ser tão difícil? Por que os meus filhos têm os problemas que meus filhos têm? Por que meu pai passa por isso? Por que, Senhor? Por que eu tenho que passar por essa prova que é tão grande, tão pesada para mim? Nós fazemos do Mestre alguém, e esse tipo de atitude não demonstra que temos um relacionamento com o Mestre, é o oposto. Demonstra a nossa incredulidade, a nossa infidelidade. Vocês se lembram dos espias de Israel? Quando chegaram lá e viram aqueles soldados gigantes, falaram: o que é que Deus está fazendo por nós? Nos livrou do deserto para nos trazer aqui, para morrer na mão desses homens? Incredulidade, meus irmãos. Jesus está censurando a incredulidade dos discípulos. Eles andaram com o Mestre. Em nossos dias hoje, pode ser o quê? Nós vamos para a igreja, tomamos a Santa Ceia, fazemos a oração diária, lemos a nossa Bíblia, mas é só chegar ao problema. E nós mostramos que ainda somos incrédulos. Nós mostramos que a nossa fé ainda é pequena, que nós não alcançamos a maturidade da fé que o nosso Pai deseja. E sabe como Ele faz? Para que cheguemos à maturidade que Ele deseja? Fogo. Nos coloca sobre o fogo, nos coloca sobre a tempestade, nos coloca sobre a adversidade. E aí vai de nós ter humildade para reconhecer, com consciência limpa, sabendo que a tempestade não é por causa de um castigo que Deus está despejando sobre nós. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Mas se eu estou em paz, por que eu estou passando por esse momento difícil, de dificuldade? É porque Deus está a fim de moldar a minha fé. Que nós tenhamos essa humildade de perguntar para o nosso Senhor: Papai, o que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade? Eu sei que o Senhor vai me ensinar. Pai, é difícil passar por isso, tão difícil passar por esse momento de tribulação. Segura minhas mãos, Senhor, me ajuda e me ensina, porque eu sei que o Senhor tem para me ensinar. Eu sei, meus irmãos, que se eu perguntasse para a maioria dos que estão aqui, já passaram por dificuldades, e se eu perguntasse o que é que aprendeu coisas maravilhosas. E se eu fosse mais longe e perguntasse: se você pudesse voltar ao tempo, você passaria por isso? Não, você diria: claro que eu passaria. Naquele momento Deus me abraçou, Deus cuidou de mim. Eu não fui infiel, não fui incrédulo, não questionei, não murmurei. Pelo contrário, fui humilde e submisso ao meu Senhor, e reconheci que Ele estava me ensinando algo. Nós devemos ser assim, meus irmãos, reconhecer aquilo que o Senhor tem para nos ensinar no momento de dificuldade, e não murmurar, e não ficar se comparando. Por que a vida de um irmão em Cristo é muito mais fácil que a minha? E que o trabalho de um irmão em Cristo é muito melhor que o meu? Deus sempre tem algo a nos ensinar, e Ele nunca nos coloca nos lugares que Ele nos coloca à toa. Deus tem um propósito para tudo. Nós bem lemos aqui que o Senhor, com as suas mãos da providência, administra tudo e todas as coisas, e Ele sempre está disposto a cuidar dos seus filhos. Mas sabe qual é o pecado que Ele censura? Incredulidade. No momento da dificuldade, meus irmãos, que nós não sejamos incrédulos. Israel viu o grande poder do Senhor. Êxodo 14, versículo 31 diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, e temeu o Senhor, e pôs nele sua confiança. Olha o versículo 41 de Marcos capítulo 4. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Se vocês voltarem um pouquinho aí as suas Bíblias, no capítulo 1 de Marcos, versículo 27, vai acontecer a mesma coisa. Vão questionar lá: quem é este? Isso
Isso é uma pergunta de incrédulo, meus irmãos. Isso é um questionamento de incrédulo. Isso estava mostrando aqui a incredulidade dos discípulos. Eles estavam com o Mestre, passaram por diversas situações com o Mestre, mas ainda estavam incrédulos. E Jesus, ciente disso, conhecendo o coração de cada um, disse: vou levá-los para a tempestade. Irmãos, quando a tempestade vier para nós, que nós não sejamos murmuradores. E pior que isso, não sejamos incrédulos. Que nós reconheçamos que essa tempestade está vindo para a edificação da nossa fé. Respondendo à pergunta dos discípulos, quem é este? Este é aquele que nos convida a caminhar com Ele. Este é o soberano grande eu sou, que diz em Isaías: agindo Deus, quem lhe impedirá? Que nós confiemos nisso, meus irmãos, e confiemos na promessa, que Ele disse: passemos para o outro lado. Quem crê em mim terá vida eterna. Ele diz em João capítulo 16: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É certo que aquele que crê em Cristo subirá para a glória eterna. E a outra coisa certa, passará por tempestade, para a edificação da fé. A tempestade sempre nos edifica, e nós possamos nos lembrar disso nessa noite.